né? O 1,99 dava dinheiro, pouco mais dava, mas o que vendia fiado comia o lucro todinho, você desorganiza. Não sei se você já passaram por isso. E o que acontece? Chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão. E diz que quando o negócio vai de ladeira abaixo, quando você começa a quebrar, você só vai de ladeira abaixo. Primeira coisa que você tem que fazer, isso eu aprendi, você tem que frear, você tem que eliminar tudo. Tudo, eliminar. Paralisar. Então, dos 200 mil reais naquela época, que hoje, corrigido, de 400 a 500 mil, eu eliminei, peguei, organizei a Claro, fechei a Claro, 1,99, fiquei com a lanchonete ali, sobrou para mim 12 mil reais. Eu tinha, não, 12 mil, eu tinha, sobrou 5 mil reais e uma motoquinha velha que eu tinha. Então, 5 mil, eu vendi a motinha por 7, ficou 12. E naquela época, já estava iniciando aquelas lojas populares de 10 reais de roupa. E eu fui e falei, gente, eu não tinha gostado de trabalhar de CLT. Não tinha gostado de trabalhar no Estado. Aí muita gente fala, tá vendo? Você saiu do CLT, o que deu? Mas não é. Foi um aprendizado. Eu fui crescendo como um empreendedor. Fui aprendendo a ter visão. Eu cometi erros, falta de experiência, mas eu aprendi. Hoje eu tenho bagagem para saber aonde aplicar o dinheiro ou não. E eu sou muito bom para tomar decisão na razão hoje, não na emoção. Coisa que a gente aprende com o passar do tempo. E quando surgiu as lojas de 10 reais, eu vi a oportunidade. Por quê? Que eu tinha falado para mim quando eu quebrei, nunca mais na minha vida eu trabalho com comércio que vende fiado. Eu tinha tomado isso para mim. E falei, não vou. Ah, Wesley, mas hoje em dia é difícil. Tudo tem um jeito, você tem que acreditar. E eu acreditei que tinha um jeito. E quando eu quitei minhas contas, sobrou 5 mil e mais 7 virou 12. E aí tava aquelas lojas de 10 reais. E eu tinha o ponto da lanchonete, né? Alugado. Eu fui, o que eu fiz? Olha a jogada. Peguei aquele ponto, transformei numa loja popular. Só que, naquela época, o mercado não era muito explorado. Era um mercado de 10 reais. Eu comprava, as lojas eram de 10 reais. E eu vendia, eu comprava de 8 e vendia de 10. Porém, comprava de 8 e vendia de 10. Beleza, Wesley. E fui indo, e o negócio foi, eu vendia muito, porém lucrava pouco. Mas eu estava sobrevivendo. Só que chegou um ponto que eu fui vendo que aquelas lojas forneciam mais do que a maioria das pessoas estava vendo. Porque eu já tinha uma experiência anterior com os outros comércios. E eu não poderia quebrar. E eu comecei a vender. Chegou um ponto que as vendas foram caindo. E naquela época, gente, não sei se vocês lembram, loja de 10. Na minha cidade aqui tinha 15 lojas de 10, mas eu, 16. E eu fui vendo que, gente, eu tinha que diferenciar de alguma maneira. Só que lembrando, tudo que inicia, não tem estratégia, era tudo muito novo para todo mundo. Mas, com a minha experiência de outros comércios, eu fui vendo que era um negócio maravilhoso. Era um negócio que... E foi aonde que foi a minha virada de chave. Olha bem, quando todo mundo estava de 10 reais, de 10, eu subi para 12. Aí o pessoal, Wesley, cara, você é doido. Todo mundo está vendendo de 10. Só que, qual que foi a virada de chave? Quando eu subi para 12, eu comecei a comprar um produto melhor. Como eu ganhava 2, subi para 12, eu melhorei a compra do produto. Eu fui comprar produto de 10 reais do fornecedor para me vender a 12. Eu ganhava menos, mas eu melhorei a qualidade. E aí eu fui vendo. Por quê? Por que eu fui entendendo isso? Porque quando a loja era de 10, e todo mundo vendendo, e as vendas foi caindo. E eu, quando era de 10, comprava de 8 e vendia de 10. E eu comecei a querer entender o porquê. Eu comecei a procurar os clientes. Porque eles não estavam voltando com mais frequência. Eles falavam, ó, você está sem variedade, a peça está sem qualidade.
E aquilo eu fui entendendo. Isso me deu motivação para me subir para 12. E eu dei uma melhorada, minha loja. No início, o cliente deu uma sumida, mas depois ele voltou, porque ele ia nas outras, estava de 10, a minha era de 12, mas tinha qualidade. E eu vi que o negócio começou a funcionar. Eu percebi que a qualidade atraía mais e fidelizava mais. Por quê? Porque eu comecei a ver que o mesmo cliente voltava com mais frequência. Então, a estratégia de preço único teria que ser preço justo com qualidade. Beleza, no outro momento, menos de 6 meses, eu subi de 12 para 14. Melhorei mais a qualidade. Enquanto os outros estavam de 10. E quando eu fiz isso, cara, eu vi o diferencial. O pessoal no início deu uma sumida, mas depois voltou em massa. Por quê? Olha, eles iam nas outras lojas, que era de 14 a 15 lojas na minha cidade, porque quando abriu essas lojas de 10, encheu de loja. Só que eu tinha que ter esse diferencial. E eu fui o único que subiu o valor, mas subindo a qualidade. Então, o que eu entendi? Eu tinha um diferencial competitivo. Minha qualidade superior, porém o preço justo. Até então, eu não tinha tanta variedade. Porque eu não entendia que eu tinha que desenvolver a tão famosa hoje videolista, mas eu estava desenvolvendo. E aí, eu fui vendo que a minha concorrência ficava focada só em preço baixo, enquanto eu estava focado em preço justo com qualidade.